E aí, galerinha, o que vocês estão esperando? Estão aí parados? De braços cruzados? Então vamos lá, mais um vídeo com a professora Francisca. Solta a vinheta! Tonight. Olá, pessoal, mais uma vez aqui nós juntinhos. Então vamos lá. Peguem um livro de vocês de ética e cidadania e vamos trabalhar um tema bem gostoso hoje. Nós vamos trabalhar aí, ó, página 51. Vai lá. Isso. Vamos trabalhar com o tema dentro de ética que diz assim: a ética e a corrupção. E aí ele já começa introduzindo o que é corrupção. Corrupção, gente, é um fenômeno sociopolítico e econômico, né, presente em todos os países, que causa instabilidade política e prejudica as instituições democráticas. Então, a gente já vem com um conceito muito bacana, não é isso? Assim, além disso, um país com casos graves de corrupção afastam investidores e desestimulam, né, a criação e o desenvolvimento de empresas, atrapalhando o crescimento da economia, ou seja, o crescimento econômico, não é isso? E a corrupção, ela pode envolver suborno, fraude, extorsão, apropriação indébita, nepotismo, né? O nepotismo, tráfico de influência e entre outras práticas. Infelizmente, falar de corrupção, a gente não pode fugir, né? De dizer que corrupção é algo muito negativo que faz com que o país ele passe que por grande crise, né? Principalmente uma crise econômica, né? E gera uma crise econômica porque a partir do momento que há uma descoberta que em determinado país os seus governantes eles estão usando essa prática, né, da corrupção, pegando aquilo que não é seu, aquilo que é do povo, para o povo, os grandes investidores, eles param de investir naquele país. Por que eles param de investir no país? Porque eles não vão ter o retorno, não é isso? Todo investimento tem que ter o quê? Tem que haver um retorno, né? E tem que ter o quê? Uma confiança para que haja uma estabilidade financeira naquele país. Sim, professora, mas de que forma? Vamos supor dizer, eu vou comprar grandes quantidades de... investir em empresa no Brasil. Fica melhor dessa forma, né? Eu vou investir numa grande empresa no Brasil, né? Isso se eu for de fora. Então, primeiro eu tenho que ver a minha estabilidade econômica, eu tenho que ver a estabilidade política. O que os grandes governantes estão fazendo para favorecer o desenvolvimento econômico do país? Porque enquanto eu investidor, não posso ter o quê? O medo de investir para que eu não tenha prejuízo. Então, todas as pessoas querem ter um bom retorno. Então, isso é um gravante, certo? Então, precisa ter essa estabilidade. A corrupção, ela é algo negativo. Ela envolve todo um conjunto. Desde quem faz essa ação, as pessoas menos favorecidas. E muitas vezes, gente, as pessoas que têm mais necessidade, né, elas, o que acontece? Elas passam por muito mais dificuldade. Por quê? Vem a questão do desemprego, a oportunidade de uma educação de qualidade, saúde. Então, desestabiliza um conjunto de coisas, não é isso? Segurança. Moço, é bem complexo quando a gente vai trabalhar no termo de corrupção. Muito mesmo. Então, é algo bem prejudicial, principalmente as pessoas mais pobres, né? Mais carentes. E aí já vem dentro de um contexto nosso
do Brasil que a classe dominante, né, sempre quer dominar mais do que a classe operária. Então, é bem complicado, né? O Brasil, ele tem essas vertentes, essas mazelas para serem pensadas, né? E aqui ele vai te dizer o quê? O que é um suborno, né? E um suborno, gente, ele é considerado um crime, né? Consiste no ato de quem, no exercício de um cargo público, exige ou aceita qualquer vantagem ou recompensa para faltar ao cumprimento de seu dever. Por exemplo, a compra de votos para garantir a vitória, né, de um candidato na eleição. Isso é um suborno. Isso não é certo, isso é errado. Você tem que votar consciente. Você deve pensar quem são as pessoas que você vai eleger lá. Quais são as pessoas que vai pensar na população. E eu não vou mentir para vocês. Pensem, né, nas pessoas mais carentes. Temos muitas pessoas que não têm a oportunidade de ter uma casa, de ter uma vida digna, de ter um emprego, de ter uma educação de qualidade, de ter uma saúde de qualidade, de ter segurança. E dentro desse conjunto, tem quem também trabalha, né? Essas pessoas que trabalham. O que acontece? Os direitos também delas ficam o quê? Restritos. Por falta de quê? De investimento. O médico, ele quer salvar mais vidas, mas falta isso, falta aquilo. Vem a questão da segurança pública. Os policiais querem correr, controlar, mas não tem um carro apropriado. E muitas vezes não tem nem gasolina dentro desses carros. Complicado, né, gente? Vem os alunos e vão para as escolas, principalmente aquelas pessoas mais carentes. Vai para a escola, para quê? Para naquele dia ter o que comer. Chega lá, não tem merenda. E aí? O salário do professor está atrasado. Qual a motivação? Só que o professor, ele sempre está motivado para levar esse conhecimento, independente da situação a qual ele está passando. Por quê? Porque ele pensa que precisa ensinar as pessoas e ensinar de uma forma que ela seja reflexiva. Que elas são seres humanos que pensam, que refletem e que podem mudar a sua realidade. Eu lhe garanto que os professores, eles fazem isso. Eles dão essa coragem para cada aluno. Vocês são agentes. Vocês não são neutros. Vocês têm conhecimento. Basta aprofundar o conhecimento e transformar a realidade da qual você vive. Então, teu voto, ele é importante. Ele pode mudar essa realidade. E ele pode mudar essa realidade para melhor. Bom, e fraude? Fraude é um esquema ilícito ou de má fé, com a intenção de enganar alguém ou de não cumprir determinada obrigação. Uma fraude, ela pode ser a falsificação de objetos, né, como a telas de alguns pintores, né, pintores famosos, né, documentos, assinaturas, né, propagandas enganosas, olha como entra numa cadeia, viu? E a criação de empresas falsas, e entre outras. Então, fraude é tudo isso, é composto de todos esses conjuntos aí que nós colocamos aqui, né? Extorsão. Extorsão trata-se de ato de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo, por meio de ameaças ou violência, com o objetivo de obter lucros. Ó, a extorsão é algo bem absurdo, viu? E o que significa apropriação indébita? É o apoderamento de bem imóvel sem o consentimento do dono, quando não há devolução ou quando há consumo próprio indevido, ou seja, alguém que vai usar as coisas que não pode, principalmente o quê? Um local que não é seu, é de alguém, é alheio, e eu não posso tomar de conta daquilo que não é meu. Então isso
é algo totalmente antiético, certo? Vamos ver o que é então o nepotismo. É o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego, ou seja, nepotismo. E aí é usado muito, e a gente vê de vez em quando nos jornais, né, que algum deputado, vou dar um exemplo de algum deputado, foi lá e colocou como seu empregado sua mãe, seus filhos, sua esposa, seus parentes. Então isso é nepotismo, não pode, são contra as leis, né? Isso já está bem evidenciado que não pode acontecer aqui no Brasil, ok? As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da função pública pela valorização de laços familiares. Isso aqui que eu acabei de explicar para vocês, né? É a questão de que eu tenho meu parente, eu estou no poder e eu vou colocar um parente meu. Então, eu tiro a oportunidade de alguém que está necessitando e coloco os meus parentes. Isso não é bom. Isso é totalmente antiético. Olha só, o nepotismo, ele viola as garantias constitucionais de impessoalidade na administração pública, na medida que estabelece privilégio em função de relações de parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo público. Então, como eu já falei para vocês, é algo que eu quero apenas o privilégio para mim, para a minha família, para as pessoas que estão ao meu redor, sem eu pensar nas outras pessoas. E aí entra um pouquinho também do egocentrismo, certo? Tráfico de influência. Olha só o que é o tráfico de influência. Ocorre quando se usa a influência ou prestígio de alguém, né, junto a órgão ou autoridade do poder público para obter a vantagem particular, geralmente em troca de favor ou em pagamento. Mas a corrupção também, ela pode estar presente no nosso dia a dia, né, no dia a dia de todos nós. Como? Muitas vezes está associado ao chamado jeitinho brasileiro. Ô, meu amigo, faça um favor aí pra mim, por favor. Olha só o negócio do favorzinho. Que é a prática de conseguir algo ou burlar regras, né, de maneira ardilosa, improvisada. Observe os tipos. Olha os exemplos aí de jeitinho brasileiro. Copiar as respostas da prova para o colega. Olha que jeitinho, meu colega não estudou. Ei, fulano, me passa bem só a primeira questão. Olha o jeitinho brasileiro, isso é antiético, viu, gente? Vocês que estão me assistindo aí, ó, por favor, crise de consciência. Vão lembrar sempre da professora Francisca falando sobre isso. Me dá bem a questão 1, 2, 3 ou a 10. Isso é antiético, isso está lá no jeitinho brasileiro, viu? Isso está em tráfico de influência, correto? Assinar o nome do trabalho escolar no qual não participou. Olha só, a gente faz lá, organiza grupos, trabalha, e aí vem aquele que nunca quer fazer nada, carregado lá no grupo e diz, bota meu nome, por favor. Então isso aí não é legal, viu aí? Que você está totalmente errado. Está burlando as leis. Furar a fila. Dar ou aceitar o troco errado. Comprar produtos piratas ou falsificados. Falsificar documento, como a carteira de estudante, não pode. Não dar a nota fiscal para o seu cliente. Tentar subornar o guarda para não receber a multa. Roubar sinal da TV a cabo. Roubar também sinal do Wi-Fi do vizinho. Não pode, gente. É contra as regras, tá? E não declarar impostos de renda. Então, essa é a nossa aula de hoje, viu, gente? É a nossa aula de ética. Então, lembram bem, não pode
roubar a senha do vizinho. A senha, aliás, do Wi-Fi do vizinho. Gente, isso está em tráfico de influência. Eu não posso me aproveitar. Correto? Então vamos lá. Façam aí a atividade na página 54. Tira a foto e manda para a professora. E pensem em tudo isso que nós falamos hoje, certo? Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijos! Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?